Estamos dando início ao primeiro vídeo-aula sobre o tema pedagogia. Pedagogia espírita, teoria e prática. E, naturalmente, para começar, nós lançamos a primeira questão, a questão essencial de todo esse nosso curso. O que é pedagogia? Para compreendermos o que é pedagogia, eu convido a todos a irmos lá para a Grécia Antiga, mais ou menos uns 500 anos antes de Jesus, na época de Sócrates, Platão, Aristóteles. Naquela época existia um termo, paideia, que significava a criação da criança. Mas com o tempo, esse termo paideia acabou significando o próprio ideal da educação grega. Platão, por exemplo, um dos discípulos de Sócrates, o criador da famosa escola de Atenas, a Academia, a escola, inclusive, onde o próprio Aristóteles estudou, fundando depois a segunda famosa escola de Atenas, o Liceu, né? Platão, então, diz que paideia corresponde ao próprio ideal da educação grega. Naturalmente, nessa época também existia o termo pedagogo, paidos agogo, aquele que conduz, que leva a criança até a escola, literalmente falando, era o escravo que conduzia a criança para a escola. Então, pedagogo naquela época tinha esse sentido. Naturalmente que com esses grandes filósofos, não é? Como Sócrates, Platão, Aristóteles e outros, o termo pedagogo, o termo pedagogia assumiu outro sentido, outro significado. Pedagogia, então, é um termo que surgiu na Grécia Antiga e os gregos foram os primeiros que, trabalhando com a paideia, com os ideais gregos, criaram toda uma estrutura pedagógica de estudo que corresponde hoje ao termo pedagogia. Então, pedagogia para nós, hoje, corresponde à ciência da educação. Segundo outros autores, corresponde à arte da educação. Segundo outros autores ainda, pedagogia significa ciência e a arte da educação. Nos dias de hoje, naturalmente, pedagogia, ela envolve toda a área da educação, desde os objetivos educacionais, a criação do currículo de uma escola, por exemplo, de uma determinada mentalidade, de um determinado ideal educacional. Ela envolve, então, o currículo, o conteúdo, a metodologia, a prática educacional, enfim, tudo aquilo que envolve a área da educação. Naturalmente que hoje a pedagogia também está embasada, assentada em cima de outras ciências, como a psicologia, que na época da Grécia Antiga não existia como ciência, não é? A psicologia, ou o estudo da mente, estava atrelado à filosofia, como nós vamos estudar mais tarde. Mas hoje em dia, então, a nossa pedagogia, o estudo sobre educação, está assentado em outras ciências, como a psicologia, a sociologia e outras ciências. Atualmente, na nossa época, principalmente a neurociência, as neurociências, não é? Ou a neuropsicologia, a neuropedagogia, que nós também vamos estudar mais tarde. Então, ficamos com a definição sintética resumida de que pedagogia é a ciência e a arte da educação. Então, surge aí a segunda questão, a questão fundamental, praticamente, de tudo que nós vamos estudar. Essa questão é: o que é educação? Pensa nisso. Então vamos lá. O que é educação? Naturalmente que cada um vai ter a sua própria definição sobre educador.
Se nós perguntarmos a um sociólogo, talvez ele diga que a educação tem como finalidade auxiliar o indivíduo a viver numa determinada sociedade. Talvez um psicólogo diga que a educação tem a sua preocupação máxima com a psique, com a mente do indivíduo. Um cientista talvez se preocupe mais com o aspecto intelectual, com a inteligência. Existe até a educação tecnicista, voltada à formação de técnicos para desempenhar alguma função dentro de uma empresa, por exemplo. São vários modelos, formas de pensar a educação. Mas vamos ver o que pensaram os grandes pensadores, os grandes pedagogos, não é? Os grandes educadores aí do nosso passado recente. Logo no início do Renascimento, né, terminando a Idade Média, nós temos a figura brilhante, fabulosa de Comênios. Comênios foi aquela flor maravilhosa que nasceu assim do lodo, da escuridão da Idade Média. Comênios diz que a educação ela deve formar homens inteligentes, sábios, mas também virtuosos. Comênios se preocupava com um homem de fé, o homem que crê em Deus, que respeita a natureza, com o cristão no seu real objetivo, na sua real definição. Aquele homem que é inteligente, mas é alguém que acredita, que tem fé, que é virtuoso, capaz de praticar atos de virtude, de caridade. E para Comênios deveria se ensinar tudo a todos. Então a educação deveria ensinar tudo à criança, ao jovem, ao adulto, à mulher, que na Idade Média praticamente não tinha direito à educação, enfim, até ao deficiente, não é? A educação para Comênios era ensinar tudo a todos, no aspecto da inteligência, no aspecto da moral, no aspecto do sentimento. Depois nós temos aí o Pestalozzi, Jean-Henri Pestalozzi, educador suíço, que nos dá a mais bela definição de educação que conhecemos. Para Pestalozzi, educação corresponde ao desenvolvimento gradual, progressivo de todas as qualidades do homem. Então, Pestalozzi ele vai fundo na definição de educação. Se é o desenvolvimento de alguma coisa, é alguma coisa que já existe dentro do indivíduo em estado latente e que começa a desabrochar. Essa ideia ele defendia que o homem já traz dentro de si toda a sabedoria possível, mas ela está em estado latente e que precisa se desenvolver, como uma árvore próxima de um local agradável, de águas, né? De situações, de experiências que auxiliam o desenvolvimento desse potencial que o indivíduo já traz dentro de si. Frederick Froebel, ou Frederick Froebel, depende aí da onde nós estamos, a pronúncia varia bastante. Mas Frederick Froebel, ele foi também discípulo de Pestalozzi. E a definição dele de educação é mais ou menos semelhante. Educação seria também o desenvolvimento de todo o potencial que o indivíduo tem, voltado tanto à natureza, aonde ele vive, ao meio em que ele vive, como à sociedade. Nós percebemos aí definições profundas do ato de educar. Von Goethe é um grande filósofo alemão, ele volta-se mais para a área espiritual. A educação corresponderia ao desenvolvimento da natureza espiritual do homem. Não voltado para essa ou aquela religião específica, mas ele se preocupava com o desabrochar das qualidades espirituais do ser humano. Já Célestin Freinet, ou Freinet em francês, foi um professor muito comum, simples, com ideias extraordinárias. Para Freinet, ou Freinet, a educação deveria desenvolver homens inteligentes, mas com autonomia, com capacidade de pensar, raciocinar. E dentro dessa autonomia, ele não seria apenas alguém que se adaptava a uma sociedade, mas ele seria alguém que auxiliava essa sociedade em sua transformação.
Então a educação era uma forma de transformar a própria sociedade para melhor. E o homem educado não é aquele que aprendia a viver numa sociedade, é aquele que ajuda a sociedade a se tornar melhor. John Dewey, por exemplo, o educador, pensador norte-americano, também define a educação como o ato de desenvolver no indivíduo a capacidade de raciocinar, de pensar, de pesquisar, de perquirir, não de aceitar tudo que vem de modo pacífico, mas a educação deveria levar o indivíduo a trabalhar com a sua mente, questionar, buscar novos caminhos. E Dewey, embora fosse bastante intelectualizado, ele era a favor da inclusão da religião na educação, não de uma religião específica, né? Mas uma religião que fosse racional, que o indivíduo pudesse compreender, entender. Então nós vemos aí diversas formas, maneiras de definir educação. Algumas bastante profundas, não é? E, naturalmente, nós vamos estudar, então, mais profundamente essa questão, o que é educação. Mas vamos ver o que é educação do ponto de vista da doutrina espírita. Então, o que é educação dentro do ponto de vista da doutrina espírita? Vamos lá? O que é educação, então? Vamos começar lá com Jesus. Qual era a proposta de Jesus? Em nossa opinião, era uma proposta de educação do homem. Mas vamos começar do princípio. Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, nos conta que quando Jesus se encontrou pela primeira vez com Simão Pedro e André, às margens do mar da Galileia ou do lago de Genezaré, ele diz o seguinte para Simão Pedro e André: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a colaborar comigo na construção do reino de Deus na terra. Ele deixou claro a sua tarefa. Então a tarefa de Jesus era a construção do reino de Deus na terra, a construção de um reino. Naturalmente que, segundo o próprio Humberto de Campos nos revela, os dois irmãos ficaram sem compreender o que era o reino, a extensão dessa palavra reino. E, naturalmente, durante toda o seu trabalho, Jesus vai esclarecendo o que vem a ser a construção do reino. No Sermão da Montanha, quem conhece deve se lembrar, Jesus sobe ao monte, uma multidão à sua volta, havia ali pessoas humildes, pescadores, aleijados, leprosos, muita gente doente, mulheres com criancinhas no colo, homens já em idade avançada. E Jesus começa o famoso sermão dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Deles é, no presente, o reino já é dos pobres de espírito, ou seja, das criaturas humildes, simples. E ele continua o seu sermão falando várias vezes sobre o reino, que já é. No mesmo sermão, ele diz: não fiquem tão preocupados com o que vão comer, beber, vestir. Olhe as aves do céu como elas voam. As aves não trabalham, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros e o Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo como eles crescem, não trabalham, não tecem, não fiam, e nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um lírio que hoje existe e amanhã é jogado fora. Então não fiquem tão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, mas busque em primeiro lugar o reino. Tudo mais vem por acréscimo. Pronto. Jesus nos diz que o objetivo da vida na terra é a busca do reino.
Não busque o reino aqui, ali, acolá. O reino está dentro de vós. Aí complica mais. Ele nos pede para buscar um reino que já existe dentro de nós. Como é que nós vamos buscar alguma coisa que está dentro de nós? Então ele explica. Ele pega uma pequena sementinha. No meu caso, é uma semente de maçã. No caso de Jesus, era um grãozinho de mostarda. E ele diz, o reino é semelhante a esse grãozinho, que é a menor das sementes. Mas quando nós plantamos, ela se desenvolve, cresce, vira uma árvore imensa. Então o reino existe, está dentro de nós, mas como uma sementinha minúscula, onde todo o potencial da árvore que vai crescer e dar frutos já existe na semente, mas é em estado latente, em estado germinal. Ela precisa germinar. O que o agricultor faz é plantar a semente e cuidar dela, deixar com que o sol a aqueça, a água, os sais minerais da terra, cuidar para que a semente desabroche. Pestalozzi tinha essa ideia também sobre a educação. Friedrich Froebel foi o criador do jardim da infância. Ele chega a definir que o educador é como um jardineiro que auxilia o jardim a crescer, a desabrochar, né? Então ele cria o jardim da infância. Mas voltando então, segundo Jesus, o objetivo da vida era o desenvolvimento do reino, a busca do reino que já existe, mas existe como a semente, em estado latente, dentro de nós. Então nós temos qualidades fantásticas dentro de nós, capacidades incríveis, mas estão em estado latente. Aí ele diz algo extraordinário. Ele, Jesus, que fazia curas fantásticas, que com uma imposição de mãos curava cegos, com um gesto, com uma ordem fazia paralíticos se recuperarem, ele diz, o que eu faço, vocês também o poderão fazer e ainda mais. E ainda mais. Ele não se coloca a si mesmo como modelo. Ele diz, sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o Pai. Extraordinário, né? Então a gente percebe que o grande objetivo de Jesus foi ensinar o homem na busca do reino, ou seja, no desenvolvimento das qualidades que nós temos. E ele diz que Deus é nosso Pai, Criador. Então nós trazemos dentro de nós um potencial, qualidades divinas, que no desenvolvimento dessas qualidades, um dia, ele não falou quando, nem quanto tempo ia levar, mas nós temos o potencial a ser desenvolvido e através das vidas sucessivas nós vamos desenvolvendo essa capacidade, até, na linguagem de Jesus, fazermos o que ele fez e ainda mais. Palavras deles, não é? A gente acha isso demais para a nossa cabeça, mas foi ele que disse. Então, o que é educação para nós? Nós poderíamos dizer que, copiando, não é, a linguagem de Jesus, seria o desenvolvimento do reino que existe em nós, o desabrochar da semente que existe em nós. Então nós gostaríamos de colocar aqui um símbolo, o primeiro símbolo, que é a semente, para que a gente guardasse isso em nossa cabeça. O símbolo de uma sementinha que está desabrochando. Isso nos lembrará a todo instante que nós, a criança que está conosco, por mais levado que o garoto seja, ele tem dentro dele qualidades potenciais fabulosos a serem desenvolvidos. Então, para Jesus, na linguagem dele, o de educação, não é? Ele não usou esses termos, mas ele se refere à sua tarefa como a construção, interessante, construção de um reino dentro de nós. Um reino que já existe, mas que nós temos que buscar. Mas ele afirma, quem busca encontra, quem procura acha. Ou seja, existe garantia de que se você buscar desenvolver, desabrocha. Tão certo como um agricultor, quando pega semente, semeia, ele sabe que existe a época da semeadura, a época do crescimento e a época da colheita.
Ele tem certeza disso. E Jesus nos dá a certeza. Busque o desenvolvimento das qualidades interiores, que elas vão desabrochar. Então nós vemos aí criaturas humanas, seres humanos, de uma capacidade extraordinária nas mais diversas áreas. Albert Einstein, por exemplo, na física, Mozart, Chopin, Beethoven, na música, a Madre Teresa de Calcutá, no sentimento, Francisco de Assis, na capacidade de amar a própria natureza. Enfim, criaturas que realmente desenvolveram potenciais nas mais diversas áreas, de maneira fantástica. Então nós podemos aqui, avançando um pouquinho, definir educação como sendo o desenvolvimento desse potencial que nós temos dentro de nós, que Jesus chamou de reino, o desabrochar da semente. Mas qual a colaboração, a contribuição da doutrina espírita nessa definição? O que ela nos traz dentro desse trabalho do educador, do pedagogo, dentro desse estudo? Enfim, o que é educação à luz da doutrina espírita, avançando um pouquinho? A doutrina espírita, ela nos traz conhecimentos profundos relacionados à vida espiritual. Ela nos mostra que nada termina com a morte. É apenas uma passagem para uma outra vida bastante especial. E que nós somos espíritos, filhos de Deus, criados para evoluir, para desenvolver esse potencial. E já trazemos dentro de nós o que os espíritos chamam do germe de toda a nossa perfectibilidade e que tem relação ao reino a que se referiu Jesus. Então, praticamente, a doutrina espírita, com outras palavras, vem retomar o processo iniciado por Jesus da construção do reino. Hoje, apenas com uma compreensão diferente do ponto de vista educacional mesmo, não é? Emmanuel, ele nos fala no capítulo 4 do livro Pensamento e Vida que o homem, ele é semelhante a um pássaro voando. Então, para que o homem evolua, desenvolva esse potencial que ele tem, ele, como pássaro, para voar, ele necessita de duas asas. Então, o homem, à semelhança do pássaro, ele precisa de duas asas. Uma asa, o Emmanuel nos diz que é o amor, o sentimento. A outra asa é a inteligência, o conhecimento. O Livro dos Espíritos nos diz a mesma coisa em outra linguagem. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Desenvolva o sentimento de amor. Instrua, aprenda. Então, como o pássaro que voa, para que a gente evolua, desenvolva essas qualidades interiores, é preciso trabalhar o nosso sentimento e, ao mesmo tempo, o nosso intelecto. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz que são três as potências da alma: o sentimento, a inteligência e a vontade. Ele nos mostra aí três aspectos do nosso desenvolvimento interior: o sentimento de amor, o sentimento, segundo a nossa pedagogia, corresponde ao aspecto afetivo, a inteligência corresponde ao aspecto cognitivo e a vontade, que corresponde ao aspecto volitivo. O próprio Emmanuel, no livro citado, ele dedica um capítulo inteiro falando sobre a vontade. A vontade é a mola propulsora de todo progresso. Então, para que eu desenvolva a inteligência e desenvolva o sentimento, eu necessito também aprimorar a vontade. Eu preciso querer evoluir, querer aprender, querer desenvolver. O querer é a base de todo o processo evolutivo.
E praticamente todos os educadores que nós vimos são unânimes em afirmar que a mola de todo o processo educacional vem do interesse do indivíduo. O interesse do indivíduo está no querer. Se eu tenho interesse, eu quero, eu procuro, eu busco. Isso é importante que a criatura tenha em si. Eu quero fazer isso. Eu quero agir dessa forma. Pronto. Ele tem aí à sua frente um caminho fabuloso para andar. Ele usa a sua força interior. Mas nós temos aí muito que aprender nessa área. Então nós vamos definir aqui educação como sendo o processo de desenvolvimento dos 3 aspectos, das potências da alma, na linguagem do Leon Denis, das potências do espírito que somos todos nós. O desenvolvimento do sentimento, o aspecto afetivo, o desenvolvimento da inteligência, o aspecto cognitivo e o desenvolvimento da vontade, que é o aspecto volitivo, que se relaciona à fé, à confiança em si mesmo, aquela força que nos impulsiona para frente e para cima. Então, educação para nós, daqui para frente, seria, copiando Pestalozzi, Jesus e outros, o desenvolvimento gradual, progressivo, de todo o potencial do espírito que somos. Então, daqui para frente, nós vamos trabalhar em cima destes 3 aspectos. Como desenvolver? Como a educação trabalha o desenvolvimento da inteligência, da razão, do pensamento? Como a educação trabalha o desenvolvimento do sentimento, essencialmente o sentimento de amor? E como nós trabalhamos o desenvolvimento da vontade, da força interior, da fé, da confiança? Então nós queremos colocar aqui um outro símbolo, como a da sementinha, que corresponde a toda a essência que nós temos que desenvolver, nós colocamos aqui um outro símbolo para a gente guardar na mente. É o símbolo do pássaro voando, para que a gente nunca se esqueça que a educação ela tem o lado científico, ela tem o lado da inteligência, ela tem o lado do intelecto, mas também tem o lado do sentimento. A essência dele é o sentimento de amor. Nas próximas videoaulas, nos próximos bate-papos, nós vamos entrar então com as próximas questões. Até agora a gente só definiu o que é a pedagogia e só definiu o que é a educação. Agora, como desenvolver a inteligência? Como desenvolver o sentimento? Como desenvolver a vontade? E como botar tudo isso em prática? Então, até a próxima.